O tabernáculo e suas cerimônias, parte 4. Todas as coisas ligadas ao vestuário e conduta dos sacerdotes deviam impressionar a mente daquele que observava, dando uma intuição da santidade de Deus, santidade do culto e pureza daqueles que iam à sua presença. Dependendo da veste de quem está dirigindo o culto, pode-se dar a impressão de que Deus aceita qualquer coisa, que não existe uma necessidade de haver um preparo. Por isso que muitas vezes é necessário utilizar uma roupa diferente, demonstrando a santidade de Deus. Apenas uma vez ao ano podia o sumo sacerdote entrar no compartimento santíssimo, e isso depois de muita e solene preparação, uma preparação cuidadosa. Se o sacerdote demorasse muito tempo dentro do santuário, eles ficavam com medo no lugar santíssimo. Eles ficavam com medo de que ele tivesse sido morto por causa de seus pecados ou do pecado do próprio sacerdote, morto pela glória de Deus. Apenas uma oferta perfeita poderia ser um símbolo da perfeita pureza de Jesus. 1 Pedro 1,19. Devemos entregar-nos ao serviço de Deus e procurar uma oferta que se aproxime o máximo possível da perfeição. Essa oferta inclui tudo o que fazemos perante Deus. Romanos 12:1. O incenso representa os méritos e intercessão de Cristo. Isso que representa o incenso. A perfeita justiça que pela fé é atribuível ao povo e que unicamente pode tornar a Deus aceitável o culto de seres pecadores. É a justiça perfeita de Cristo que faz aceitável o nosso culto. No serviço do santuário, tem os cristãos um exemplo para a oração da manhã e da noite. Deus condena a cerimônia sem um espírito de adoração, mas olha com prazer aqueles que o amam, prostrando-se de manhã e à noite, a fim de buscar o perdão dos pecados e apresentar seus pedidos. Daí a importância do culto à manhã e o culto à noite nas casas, e não de uma forma rotineira, sem espírito de adoração, mas sim um espírito de inteireza de coração. Os pães da proposição, ou o pão da presença, o homem depende de Deus, era um reconhecimento de que o homem depende de Deus, tanto para o pão material, temporal, como para o pão espiritual. Dependemos de Deus para o nosso pão físico e o pão espiritual também. De que este é recebido apenas pela mediação de Cristo. João 6, 48 a 51 diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse isso. E a parte mais importante do ministério diário era a oferta efetuada em prol do indivíduo. Que oferta era essa? O pecador trazia sua oferta, colocava a mão sobre a cabeça da vítima, do cordeiro, confessava seus pecados e assim, figuradamente, o pecado transferia de si para o cordeiro. Pela própria mão do pecador, o animal era morto e o sangue era levado ao lugar santo, próximo da arca que continha a lei que o pecador havia transgredido. O sangue ficava bem próximo da arca contendo a lei. A lei que o pecador havia transgredido. E por essa cerimônia o pecado era figuradamente transferido para dentro do santuário.